BNCC para fazer prova, para passar no concurso, para efetivar naquele cargo que eu sei que você merece. É isso que eu vim trazer para você nessa nova série do canal, em que os vídeos sairão às sextas-feiras e nós falaremos dessa parte mais teórica da Base Nacional Comum Curricular. Quem conhece o canal sabe que a gente sempre deu um enfoque muito prático, a gente tem curso com atividade pronta para você aplicar na sua sala com os códigos, mas aqui nesse momento a gente quer fazer, a gente quer entender, a gente quer saber o que é importante para cair numa prova de concurso, para você poder estudar e fazer, né, essa avaliação com tranquilidade. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e, além de toda a explicação do vídeo, eu vou disponibilizar para você o mapa mental de tudo que a gente falou aqui para que você possa estudar além do que a gente falar. Eu sugiro, professora, que você tenha em mãos um caderno, material para anotar, porque eu vou falar algumas palavras-chave que serão importantes na compreensão e que poderão cair em questões de prova. Então, tenha em mãos material para anotar, porque isso vai te ajudar a se lembrar de tudo depois, ok? Primeiro, vamos entender o que é a BNCC, o que é a Base Nacional Comum Curricular, para a gente não incorrer num erro comum que é confundi-la com um currículo. Então, a BNCC, o nome já dá uma dica, Base Nacional Comum Curricular vou ler para falar exatamente como está lá. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vamos destacar aqui a palavra normativo. Então, a BNCC é um documento normativo. Isso significa que tem força de lei. Se é documento normativo, tem força de lei. É diferente, por exemplo, dos PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, porque este é um documento orientador. Então, PCN é documento orientador, diferente da BNCC, que é um documento normativo, portanto, tem força de lei. E o que traz esse documento? Ele traz o conjunto das aprendizagens essenciais, o direito de aprendizagem de todas as crianças, não só das crianças, né? Porque a gente tem também, além da educação infantil e do Fundamental 1, o Fundamental 2 e o médio. Então, o direito de aprendizagem dos estudantes em cada etapa e modalidade de ensino. Então, a BNCC vai fazer essa separação, né, por etapa e modalidade de ensino. Então, força de lei, normativo tem força de lei, não é apenas um documento orientador. Isso é importante, destaca essa palavra, porque ela pode cair aí em questões e você precisa saber. Então, vamos lá. Precisamos saber quais são os princípios orientadores da BNCC. E quais são eles? Os princípios orientadores da BNCC são éticos, políticos e estéticos. Isso porque ético diz respeito à relação com os outros. Este sujeito, ele vai relacionar-se com os outros e a educação vai trazer, né, essa possibilidade de relacionar-se bem, relacionar-se com ética. Políticos, porque a formação desse indivíduo é a formação de um cidadão. E estéticos, no que diz respeito à produção humana. Então, princípios orientadores, éticos, políticos e estéticos. Qual seria, então, o foco da BNCC? Nós já falamos dos princípios orientadores, então qual seria o foco da BNCC? O foco é o desenvolvimento de competências. Desenvolvimento de competências. Então, a gente trabalha diversas habilidades
e desenvolve competências. Eu vou ler para você o que é competência segundo a BNCC, tá? Para a gente não confundir com conteúdo, para a gente não confundir com as próprias habilidades. O que é competência de acordo com a BNCC? Veja só. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, veja só, competência é a mobilização de habilidades, é a mobilização de conhecimentos. Quando a gente diz conceitos e procedimentos, então, conceitos, saber o que é, saber definir, procedimentos, saber operar, saber resolver, né, uma operação, por exemplo, práticas cognitivas e socioemocionais, né, habilidades práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver problemas complexos. E aqui a gente diz, olha, da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, o que remete um pouco aos princípios orientadores, né? O pleno exercício da cidadania, estamos formando cidadãos, ético aqui da vida cotidiana, da relação com os outros e tudo mais. A BNCC vai trazer competências gerais, que são 10, então 10 competências gerais, e competências específicas para cada componente curricular. Aqui, nessa parte mais introdutória, nós vamos falar das 10 competências gerais. É evidente que você não vai memorizar cada uma das competências gerais, porque ela é um texto significativamente grande. Mas cada uma dessas competências gerais, elas vão remeter a uma ideia. Então, a primeira, né, a competência geral número 1, é relacionada ao conhecimento. Valorizar, conhecer o conhecimento que foi acumulado pela humanidade, o conhecimento produzido pela humanidade. Então, conhecimento. Número 2 é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, compreender o que é conhecimento científico, pensamento científico e lidar com ele com crítica e criatividade para propor aí, né, para propor soluções para problemas que nós temos na humanidade. O terceiro é relativo ao repertório cultural. Então, na educação, na formação desse indivíduo, a gente vai construir também um repertório cultural. O quarto é relativo à comunicação. A quarta competência é relativa à comunicação. Então, você conhece, você tem um repertório, você entende um pensamento científico, você tem que ser capaz de se comunicar com eficiência. A competência número 5 é relativa à cultura digital. Então, hoje, no mundo que a gente vive, é necessário, né, que o indivíduo tenha uma formação em cultura digital, uma compreensão da cultura digital. A sexta competência é relativa ao trabalho e projeto de vida. Isso até vai aparecer lá no ensino médio, né? Então, trabalho e projeto de vida é uma das competências, é a competência número 6, né? Competência geral número 6 da BNCC. A competência número 7 é relativa à argumentação. Saber argumentar, né? Saber desenvolver argumentos com base em fatos, né? Que sejam argumentos reais, argumentos éticos e tudo mais. Número 8 é o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se, ter decisões que sejam boas para si, para o seu cuidado, para a sua saúde, né? A número 9 é relativa à empatia e cooperação.
Veja aqui que o socioemocional vem forte na 8 e na 9, né? A 8 mais o emocional, eu me conheço, eu sei superar as minhas dificuldades, eu cuido de mim. A 9, eu conheço o outro, eu sou capaz de lidar com o outro, né? Cooperar com o outro. E a última competência geral, a competência número 10, é relativa à responsabilidade e cidadania. Então, se eu conheço, né, se eu tenho conhecimento, se eu conheço um pensamento científico, tenho um repertório cultural, sou capaz de me comunicar, entendo e participo da cultura digital, desenvolvi um trabalho, um projeto de vida, vou me desenvolver para o mundo do trabalho e para um projeto de vida, sou capaz de argumentar, me conheço e me cuido, sou empático ao outro e coopero, né? Sou capaz de cooperar e no final eu tenho responsabilidade e ajo de forma cidadã. Então essas são as competências gerais da BNCC. Bom, qual é o compromisso da BNCC? Eu vou ficar repetindo para que você memorize, para que você internalize. Nós falamos dos princípios orientadores, ético, político e estético. Nós falamos do foco, desenvolvimento de competências e temos 10 competências gerais. E o compromisso? O compromisso da BNCC é um compromisso com uma educação integral. Não confundir com tempo integral, tá? Isso é muito importante para não cair em pegadinha. Não confundir com educação em tempo integral. Aqui nós estamos falando de educação integral. Integral no sentido de não desenvolver apenas as competências cognitivas e intelectuais. Nós estamos desenvolvendo um indivíduo que ele é integral, ele é uma pessoa completa. Ele precisa desenvolver, sim, as competências intelectuais, as competências cognitivas, tanto que a minha primeira competência é conhecimento, depois vem o pensamento científico, o repertório cultural, mas ele também precisa desenvolver competências socioemocionais. Então, ele é um sujeito que sente, ele é um sujeito que tem necessidades emocionais, e ele se relaciona com o outro, e ele é um cidadão. Então, isso é um desenvolvimento integral. E há também um compromisso com uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, sociedade justa, democrática e inclusiva. Fundamentos pedagógicos. Vamos falar dos fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular. Nós já falamos e vamos repetir o desenvolvimento de competências. Então, os fundamentos pedagógicos vão trazer para nós o desenvolvimento das competências. Nós temos aqui 5 itens importantes da gente pensar. Nesses fundamentos pedagógicos, o desenvolvimento das competências, a gente terá o que aprender. Então, a base, ela vai trazer, né, o conjunto de aprendizagens essenciais. Então, o que aprender? Para que aprender? Como ensinar? Como promover redes de aprendizagens colaborativas e como avaliar o aprendizado. Aqui a gente vai dar um destaque para o como ensinar, tá? Então, como ensinar? Considerando as necessidades, possibilidades e interesses, diferentes demandas dos alunos, dos estudantes. O processo de aprendizagem que atendam ao desenvolvimento da sociedade contemporânea. Então, diferentes infâncias, diferentes juventudes, diferentes culturas e potencial para criar novas formas de existir. Então, o como ensinar deve trazer, deve contemplar essa diversidade, essas demandas, necessidades e possibilidades dos estudantes.
E o como avaliar o aprendizado, a gente vai dar um enfoque aqui para a avaliação formativa, que é a avaliação do processo de ensino, que é a avaliação, aquela avaliação constante que vai, avaliar esses processos de aprendizagem, ver o que está funcionando, o que está atendendo às demandas, o que funciona para a diversidade ali. Essa questão que eu falei aqui, de considerar possibilidade, necessidade e interesse, tem um vínculo muito forte com o próximo item que a gente vai falar, que é o Pacto Interfederativo e Implementação. Só que eu quero lembrar cada uma das palavras-chave que nós falamos para que a gente vá memorizando, ok? Princípios orientadores, ético, político, estético, foco no desenvolvimento de competências, compromisso com a educação integral e fundamentos pedagógicos no desenvolvimento de competência, o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagens colaborativas e como avaliar o aprendizado. Agora vamos ao Pacto Interfederativo e Implementação da BNCC. Bom, o Pacto Interfederativo significa que todas as unidades da federação terão um pacto entre si, municípios, estados e União, todos em colaboração para que seja implementada e para que funcione, essa proposta de base nacional comum curricular. E qual é esse pacto? Esse pacto ele vai contemplar 3 aspectos importantes. Igualdade educacional, oportunidade de ingresso e permanência em uma escola de educação básica. Então, igualdade educacional é que todos, tenham oportunidade de ingresso e permanência, então matricular-se e frequentar também uma escola de educação básica. Diversidade. Proposta pedagógica que considerem as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Então, a diversidade tem que contemplar o processo de aprendizagem, o processo de ensino, tem que considerar as possibilidades e interesses dos estudantes e as suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. E a equidade, reverter a exclusão histórica que marginaliza grupos que não puderam estudar e completar sua escolaridade na idade própria. Veja que aqui, tanto nos fundamentos pedagógicos quanto no Pacto Interfederativo, falou da diversidade, da necessidade, da própria linguagem. Uma crítica que havia quando a BNCC ainda era uma novidade, é que uma base única para um país tão grande, para um país tão diverso, não era uma coisa realista. Cuidado com isso, não vá se enganar com isso, porque a BNCC não é um currículo, ela é uma base, um documento normativo que traz o conjunto das aprendizagens essenciais. O currículo será construído localmente. E o currículo, olha só, decisões que caracterizam o currículo em ação. Adequar a BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e características dos alunos. Então, os currículos são construídos localmente pelas redes de ensino, pelas instituições de ensino e vão contemplar o contexto dos estudantes daquele lugar, obedecendo, é claro, incluindo, é claro, as aprendizagens essenciais. Então, aqui nós temos, o Pacto Interfederativo, os fundamentos pedagógicos, trazendo então as habilidades essenciais, sem, no entanto, tirar a possibilidade de adequação ao contexto da criança, do adolescente, do jovem, do estudante. Então, a gente tem aqui princípios orientadores, éticos, políticos e estéticos, foco no desenvolvimento de competências,
compromisso com a educação integral, fundamento pedagógico que reflete, que considera os processos de aprendizagens adequados aos desafios da sociedade contemporânea, diferentes infâncias, diferentes juventudes, diferentes culturas e potencial para criar novos modos de existir. Um pacto interfederativo entre município, estado e União que traga igualdade educacional, diversidade e equidade. E nós temos também temas contemporâneos transversais que vão dar uma luz nesses assuntos. Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Eu espero que essa aula te ajude, que você passe no concurso, se efetive no cargo que você deseja. Espero você na próxima sexta. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, é muito importante para o canal que você deixe seu like, que você se inscreva para ver os próximos vídeos e compartilhe com aquela sua amiga que também quer passar no concurso. Um grande beijo e até a próxima!